Não só aqui no canal, mas também no Instagram, algumas tantas pessoas têm me perguntado a respeito do BMG. Porque lá atrás, especialmente quando ele lançou a IPO na bolsa, 2021, 2022, ele também pagou muitos bons dividendos. E aí as pessoas imaginando que aquilo pudesse se repetir, que talvez a cotação voltasse para o valor em que foi proposto lá no IPO, que estava na casa dos seus R$ 8, algumas pessoas ficaram vislumbradas com essa situação. E hoje há tantas e tantas pessoas que investem em BMG, seja por conta dos dividendos, seja por conta de se tratar de uma ação com um valor nominal bastante baixo, na casa dos seus R$ 2, R$ 3. Portanto, eu quero esclarecer com vocês aqui alguns pontos que são muito importantes para que você invista em BMG de uma forma muito segura, sabendo quais as principais linhas do banco e sabendo que é um banco que está se movimentando internamente e que está adquirindo novos braços, conseguindo ali fazer novas frentes de lucro para que ela consiga reportar bons números para a gente e para que os lucros efetivamente sejam distribuídos para nós de forma recorrente e com bastante cautela para que o banco também consiga reinvestir na sua própria atividade. Então, se você quer saber se o Banco BMG continuará pagando bons dividendos e o que aconteceu para o BMG não pagar dividendos no segundo trimestre de 2023, fique comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, vamos àquele fato que é o mais esperado de todos e que todo mundo foi comunicado a esse respeito. Basicamente, eles nos disseram o seguinte: olha, em relação aos juros sobre capital próprio, que normalmente eles declaram, nós não iremos declarar esses juros referentes ao segundo trimestre de 2023. Bem, aqui você pode primeiro se perguntar, André, será que o BMG ele deu algum prejuízo? O que será que aconteceu com o BMG a ponto de ele não distribuir nada para a gente? Bem, vamos lá, vamos estabelecer primeiro algumas coisas. A depender do que o banco ele fez internamente nesse segundo trimestre de 2023, pode ser que ele tenha utilizado muito caixa, ele tenha feito uma estrutura financeira lá dentro para que ele comprasse alguma outra forma ali de geração de lucro, para que ele consiga aumentar a sua carteira de crédito e tantas outras operações que nós ainda não sabemos, porque tudo isso vai ser reportado no resultado do segundo trimestre de 2023, que mais ou menos ali vai sair em agosto. Para que você acompanhe tudo isso, eu sugiro que se inscreva aqui no canal, porque eu trago o resultado de diversas empresas, dentre elas BMG, que também é um banco no qual eu invisto, e a partir disso tudo você pode imaginar o seguinte: não sei se o BMG ele deu prejuízo, agora eu preciso saber o que ele fez, portanto eu preciso ter parcimônia e calma neste momento. Por quê? É um banco que ele mostra para nós toda a carteira de crédito dele, que nós vamos ver tem uma peculiaridade muito grande, que se você não sabia, eu já antecipo para você que talvez você tenha entrado no banco de uma forma equivocada, porque se você não sabe que o banco ele tem uma forte carteira de crédito consignado e que há diversos fatores que impactam na precificação e lucro da empresa em relação a esse tipo de operação, talvez você tenha entrado pelo motivo errado. Mas, sabendo desse fator e entendendo esse mecanismo, que claro, eu vou explicar um pouco mais à frente aqui no vídeo, você talvez ainda pode ter um bom lucro aqui em BMG, considerando, claro, uma taxa de juros que possa vir a cair em 2023 e muito melhor ainda em 2024. Bem, voltando aqui para a tela, o que eu quero mostrar para vocês? Um pouco aqui dos resultados, para que a gente entenda mais ou menos o que está acontecendo. Claro, eu não vou trabalhar todo o resultado aqui, porque eu fiz um vídeo, vou até deixar no card a respeito do primeiro trimestre de 2023, mas eu quero apenas mostrar para vocês algo muito interessante. Olha só, eles disseram para nós que o lucro líquido fica na casa aqui dos seus R$ 23 milhões, frente a um lucro de 73 no quarto TRI de 22 e de 48 no primeiro TRI de 22. Isso muito se deve por conta da captação que foi bastante deficiente e também por alguns fatores muito específicos em relação aos cartões ali benefício que foram colocados, e especialmente no terceiro e no quarto trimestre eles foram muito bons. Então lá, vamos dizer assim, nós tivemos um efeito não recorrente, para ser mais específico, exatamente pelo fato de que provavelmente esse cartão benefício não vai ter aquele boom, porque normalmente isso acontece quando o cartão é lançado, muitas pessoas começam a procurar esse tipo de benefício que são colocados ali para os novos cartões e tudo mais, então provavelmente essa busca grande não vai ter. No entanto, o que a gente vai poder ver? Que algo que eu acho interessante é que os clientes contados pelo Bacen, eles andam aumentando trimestre após trimestre. Nós saímos ali da casa dos 10 milhões e estamos aqui beirando hoje os quase 13 milhões de clientes ativos no Banco BMG. Claro, muitos desses clientes, como nós vamos ver, e claro, você já deve saber, são oriundos ali do crédito consignado, e muito disso, nós vamos ver, impacta no fluxo aqui do banco. Claro, só para que você tenha uma noção geral, nós temos aqui 25 bilhões em relação à carteira de crédito total do banco. Bem, depois que você entendeu essa parte aqui, entendeu um pouco do lucro, sabendo que houve uma certa redução e que essa redução se deve por conta de algo não recorrente que aconteceu lá, por conta daquele cartão benefício, é interessante que você note algumas outras coisas. O que é o crédito consignado? Bem, basicamente, o crédito consignado ele é um benefício que se dá
para que você consiga dar aqueles créditos que são oriundos de valores recebidos por pessoas que têm alguma vinculação com o governo. Ou melhor dizendo, para que fique um pouco mais fácil de entender. Vamos dizer que você é um servidor público. Vamos dizer que você é um aposentado pelo INSS. Você recebe um determinado valor que vem do cofre público. Aí o que acontece? Os bancos eles falam o seguinte, olha, ô governo, antes de você repassar para aquela pessoa, faz o seguinte, vamos descontar alguma coisa. Vamos descontar aqui um empréstimo que ela fez, um cartão ali que ela está devendo. E tudo isso hoje é claro, permitido, houve durante ali a pandemia, especialmente um aumento dessa margem consignável, porque do 100% do salário você podia apenas fazer o consignado de parte dele. Hoje você já pode fazer com um pouco mais desse valor todo, então houve uma margem consignável melhor. No entanto, olha só que coisa interessante. O novo teto de juros do consignado para os beneficiários do INSS é definido em 1,97 ao mês. Claro, isso aqui para você pode parecer algo estranho, porque, nossa, uma taxa de juros de quase 2% ao mês, André, isso é muito grande. Calma, se você for ver para outros bancos, você vai perceber que essa taxa é muito maior. Nós estamos falando em alguns créditos aqui na casa dos 4, 5% ao mês, se não mais, claro, a depender do tipo de crédito e do risco que aquele correntista ele pode apresentar ou não para o banco, a depender se ele for um bom ou um mau pagador. Agora, qual que é o bom disso? Quando você pega aqui a questão da inadimplência, você vai ver que a inadimplência acima de 90 dias, em relação do Banco BMG, é muito baixa, está aqui em 2%, ao passo que do mercado está em 2,5%. Ou seja, o crédito consignável, ele traz para nós uma certa previsibilidade e uma não inadimplência. Portanto, isso faz com que se torne muito mais previsível o crédito advindo ali para o banco. E como nós vamos ver, na carteira de crédito do BMG, nós temos uma grande parcela disso advinda do crédito consignado. Por quê? Olha só, se você for perceber que o cartão consignado representa 36,2% e o empréstimo consignado representa 18,5%, a gente está falando aqui em mais ou menos 54%, quase 55% da carteira. Ou seja, nós estamos falando que de toda aquela carteira de crédito de quase ali 26 bilhões de reais, nós estamos falando que metade disso, ou na verdade mais da metade disso, é direcionado a esse público. E esse público, por mais que ele tenha uma inadimplência baixa, ele não gera para o banco algo muito bom, que é o spread bancário. Basicamente, nós estamos falando aqui que o banco ele tem que ir ao mercado, ele tem que ir para as pessoas e falar, olha, eu preciso de dinheiro para minhas operações. Tá bom. Como que ele adquire isso? Ele pode fazer por empréstimos, ele pode fazer por depósito, por CDB, ele pode fazer por outras tantas e tantas formas ali, e a gente pode ver isso aqui, ó. Você vai poder ver aqui nesse próximo slide da onde que vem o dinheiro do BMG. Olha só, muito nós estamos falando de depósitos que são feitos no próprio banco. Nós também temos letras financeiras como o LCI, nós temos sessões, securitização e outros aqui pequeno. Agora, olha só qual que é a parte maior, depósitos no banco. Portanto, o que acontece? Para você fazer um depósito no banco, normalmente isso é por meio dos CDBs, não é tão simples assim como colocar o dinheiro lá dentro. Aí o que acontece? O CDB do banco, ele tem que pagar, já que é um banco menor, ele tem que pagar uma taxa maior. Então imagina que você tem que fazer uma captação ao mercado de, por exemplo, Selic mais 1%. Aí você vai apresentar, por exemplo, um crédito consignável que, como nós vimos lá atrás, ele tem uma margem consignável de apenas 1,9%. Então, imagina o seguinte, você está pagando Selic mais 1% para a pessoa e aí você tem que ir ao mercado, imaginando que aquele valor seja mensal, por exemplo, e apresentar alguma margem em 1,9%, você compreende que você tem menos de 1% aqui de spread bancário? O spread bancário, basicamente, é a diferença entre o valor que você capta aqui no mercado e aquilo que você consegue emprestar o dinheiro. Basicamente esse aqui é o spread, essa diferença, essa gordura entre um e outro. Portanto, o banco ele fica muito limitado num cenário de juros muito alto a esse tipo de situação, em que você tem que captar um dinheiro muito caro para você emprestá-lo com uma margem muito pequena. Exatamente por isso que a margem do próprio banco ela é muito pequena. Claro, nós estamos aumentando a carteira de crédito, nós estamos diversificando o portfólio daqui do banco. Claro, eu digo nós porque eu sou acionista, então eu ainda creio muito no banco, creio na gestão, acredito que eles estão fazendo um bom trabalho, se desvencilhando do principal foco que eles têm hoje, que é o consignado, mas mantendo ainda assim aquela raiz forte, porque é uma fonte muito boa de receita, mas ainda assim é importante você ter essa noção de que este banco, por mais que ele seja vinculado a esse tipo de crédito ou tenha uma grande parcela vinculada a ele, ele não é só isso, ele está diversificando e aqui nós vamos enxergar algumas diversificações, claro, entendendo aqui mais um pouquinho a respeito da evolução do crédito consignado, do cartão consignado. Olha só, eles disseram que houve uma mudança aqui, vamos dizer assim, positiva no saldo de
58 milhões de reais, claro, olhando de um trimestre ali para o outro em relação à carteira de crédito. Agora, o que você precisa enxergar, que eu acho que essa é a parte principal. Olha só, como anda muito lateralizado a questão do cartão consignado. E olha só como a originação disso aqui, por mais que seja digital, ela anda numa escadinha que está, infelizmente, para baixo. O que você precisa enxergar, portanto? Você está captando menos dinheiro, pelo menos digitalmente aqui como eles colocam, e você mantém um crédito consignável muito estável. Portanto, você tem um valor menor que você está conseguindo captar mercado e você está tendo que emprestá-lo a um valor muito pífio, um valor muito apertado ali para o banco. Exatamente por isso que nós temos uma certa dificuldade aqui com o Banco BMG. Agora, quando a gente fala de outros braços, eu quero trabalhar isso aqui com você de uma forma muito clara, porque não só bancos pequenos, mas também bancos grandes, e aqui você pode se recordar, por exemplo, do próprio Banco Brasil Seguridade, que é o BBSE, ou seja, nós temos um banco ali de seguridade, nós temos o Bradesco Seguros e também nós temos o Bradesco Seguridade. Portanto, grandes bancos apostam também em abrir braços, claro, ligados ao ramo financeiro, mas que tem uma forma muito razoável de colocar lucro para dentro da empresa e, claro, você que é acionista está querendo exatamente esse lucro. E aqui olhando para o BMG Seguridade, claro, sem entrar na questão da formação do capital, mas o que eu quero mostrar para vocês basicamente está aqui no final, que em agosto de 2020 foi firmada uma parceria com o IS e depois essa parceria acabou. E aí o que acontece? O próprio BMG ele acabou abocanhando a parte que estava ali com o IS e ficou com a participação de 100% do negócio hoje. Passando aqui para a BMG Seguradora e BMG Seguros, o que eu acho importante a gente notar, claro, considerando que isso vai melhorar para os próximos anos e que é importante para nós, acionistas, saber do lucro, a BMG Seguradora ela trouxe em relação a uma equivalência patrimonial 7 milhões. E a BMG Seguros trouxe 2,1 milhões. Ou seja, juntando essas duas, nós temos praticamente aqui 9 milhões e 100 mil reais. E por que esses resultados eles vêm de equivalência patrimonial? Pensa que você tem um determinado braço que é o próprio banco. Vamos colocar ali que os dedos desse braço, eles são os outros ramos que eles atuam. Portanto, o braço, que é o principal, que é o foco, que é o próprio banco, é o resultado patrimonial. Equivalência patrimonial significa a participação que eu tenho em outros negócios que não aquele principal que eu atuo. Basicamente é assim que a gente faz essa contabilização. Então, a equivalência patrimonial significa o resultado que eu consegui de empresas que eu investi ou que estão ali nos braços de uma holding, por exemplo, ou coisa assim do gênero. E exatamente aqui no BMG não é diferente. Nós temos essa questão muito específica de BMG Segura, BMG Seguradora e BMG também Seguridade. Claro, hoje nós temos um resultado muito bom e que isso tudo no longo e médio prazo podem sim retornar para você como dividendos e claro, não é porque o banco ele não divulgou em um trimestre um resultado interessante que você tem que se livrar de toda a posição. É interessante, como eu sempre coloco aqui para você, e eu acho que essa parte vale um destaque especial, é que você enxergue a empresa como um organismo vivo, como um filme. E exatamente como o filme, você vai ter o ápice ali em que o bonzinho vai se dar bem e também você vai ter um momento ruim em que o bonzinho ele tem algumas dificuldades para passar ali por alguma situação em que ele é colocado. Exatamente desta maneira, as empresas também passam por isso. Elas têm momentos de alta, têm momentos de queda e assim como, por exemplo, o Bradesco, ele sofreu muito com o caso Americanas e que o mercado efetivamente bateu ali na cotação, o banco ele continua apresentando lucros bons, ele continua apresentando uma carteira de crédito robusta e ele, claro, está fazendo movimentações ali para não conceder um crédito tão perigoso como ele concedeu para Americanas, reduzindo um pouco a alavancagem que ele tinha em relação a empréstimos um pouco mais arriscados e tudo mais. O banco BMG, da mesma maneira, ele segue esse mesmo fluxo. Ele passa por oscilações e ele fica também a par de toda a economia doméstica aqui que nós temos no Brasil e exatamente esse é o fato que hoje atrapalha muito. Uma taxa Selic muito alta e uma captação que custa muito para o banco e que é muito pouco remunerada, fazendo com que as margens, ou seja, fazendo com que o lucro, ele fique muito espremido, como eu mostrei para vocês, exatamente da questão do consignado, que hoje é muito forte na carteira de crédito geral do banco. Portanto, espero que tenha gostado desse vídeo, tenha entendido que o banco não é ruim, que ele provavelmente continuará pagando bons dividendos para nós e que este não é um motivo para você sair hoje da empresa, pelo menos a meu ver, é um momento talvez de você reavaliar se vale aumentar a sua posição, se talvez hoje no lucro você possa sair dessa posição e iniciar uma nova na Bolsa de Valores. O que eu sempre comento não existe um caminho certo, existem resultados. Se o seu está sendo positivo, e espero que o seu o seja, mas o que é importante para nós é o lucro, é o dividendo,
é o rendimento que você vai receber mensalmente e é isso que vai fazer com que você alcance a liberdade financeira. Então, mais uma vez peço sua inscrição, não se esqueçam da live que vai acontecer às 8 horas no dia 6 de julho, ou seja, na quinta-feira desta semana, e conto com todo mundo lá. Então, muito obrigado e tchau!